Então, boa noite a todos e a todas. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Nessa noite do dia 6 de abril, então nós vamos fazer a nossa prece abertura. A gente dá uma boa noite aos nossos irmãos que vão assistir em casa pelo Facebook ou mais tarde, né? Mestre Jesus, muito obrigado por esse dia 6 de abril. Obrigado pela família, obrigado pelos nossos filhos. Vamos mentalizar também os nossos familiares desencarnados, onde eles estiverem, vão receber essas bênçãos de luz. Vão receber o nosso amor verdadeiro, vão receber as lembranças das coisas boas que passamos. E a gente sabe que o amor nunca termina, nós apenas trocamos de plano, como nos ensina a doutrina espírita. Mestre Jesus, você é o personagem principal de amanhã, de sábado, de domingo e de todos os dias de nossas vidas. Te agradecemos pela Sociedade Espírita Harmonia e Luz, te agradecemos pela vida, pelo nosso corpo, principalmente por estarmos no Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Te agradecemos pelas provas que fazem parte da nossa evolução. E que assim seja. Então, as coisas boas a gente sempre divulga, né? O livro Compaixão, a Sementeira do Amor, eu escolhi aqui para falar um pouquinho, o título é A Educação Integral, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui, então nós vamos fazer pequenos comentários. Compreendamos que o processo educativo para o autossustento material, baseado na valorização do trabalho, no equilíbrio emocional e em relação aos gastos, não deve ocorrer num único momento, muito menos no ápice da carência. Trata-se de um processo lento e gradativo, para o qual devem ser empregados a paciência e a piedade, para com aqueles que ainda não amadureceram para a gerência dos recursos materiais. Essa gerência dos recursos materiais são pessoas que eles são muito apegadas só aos bens materiais, né? Então a gente tem que ter paciência que nem todo mundo às vezes tem o mesmo grau de evolução. Por isso que no livro dos Espíritos, lá tem Espíritos de terceira grandeza, de segunda e de primeira, né? Lá vai dizendo o que é o de primeira, segunda e terceira. Muitos de nós talvez estejamos ainda na terceira, evoluindo a passos lentos, né? Para o equilíbrio na própria manutenção, desenvolvamos novos valores, os quais também são necessários para exercer a caridade em relação aos famintos e desabrigados. A caridade é a essência do amor. Quem realmente faz caridade de coração, né, se desapega, se sente melhor. A caridade vai eliminar o orgulho e o egoísmo, né, quando a gente faz com amor. Valores são adquiridos gradativamente com o amadurecimento por meio das vivências pessoais, mas podem ser transmitidos na família com o exemplo da caridade dentro do lar. Muitos de nós já ouviram uma expressão, a pessoa que é miudeira, miserável, mão de vaca, né? Que não dá nem bom dia para ninguém. Então a caridade não é só dinheiro, é um abraço, é um sorriso, é uma alegria, né? Ligar para a pessoa para ver como é que ela está. Aqui no Evangelho fala, inclusive, da caridade material e a caridade espiritual. Muitos acham que às vezes é só dinheiro. Quando a gente dá um abraço a uma pessoa que a gente gosta, vocês vão estar dando um passe à pessoa, porque é uma troca de energia, né? No sul o pessoal usa muito o abraço chinchado, que a gente brinca às vezes, né? É aquele abraço apertado assim, com vontade, né? Faz parte da educação das crianças ensinar a elas o valor da caridade, que até os 7 anos a gente muda o espírito das crianças, o caráter. Depois dos 7, tudo é mais difícil, né? Da complacência com as dificuldades do próximo, da boa vontade para com todos. Por isso, a piedade deverá ser exercida tanto dentro do lar quanto fora dele, de preferência envolvendo todo o grupo familiar em projetos humanitários ou, ao menos, em pequenas ações. Se envolver aqui, às vezes, com o brechó, que a Harmonia organiza, fazer trabalho voluntário lá na Criança Feliz, na PAI, na PADEV, na Eduqueres. Tem um monte de entidades aqui em Caxias, tem o projeto Mão Amiga do Frei Gego também, né? Tem pessoas que trabalham no brechó ali na General Sampaio, todo dia, de forma voluntária. Para que coisa melhor que fazer o bem, né?
Quando os pais são piedosos para com os erros dos filhos, estão vivenciando a caridade. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado com os filhos, né? É a questão da piedade, mas ao mesmo tempo os limites. Quem educa a criança, desde que nasce, não vai precisar punir o adulto. Quando a gente cria um filho e aquele negócio, ele é coitadinho, ele é isso e aquilo, o espírito que está ali com a criança, às vezes ele é muito mais evoluído que nós. E o que ele mais precisa além de amor? Ele precisa de limites e exemplos. Como é que eu vou falar para um filho que o cigarro faz mal se eu fumo? E a gente fala aqui na doutrina espírita, né? A gente não é contra ninguém que fuma, cada um faz as suas escolhas. A gente orienta que o reflexo do cigarro na vida atual, por uma vida futura, vai ter algum problema no pulmão. Então, às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas eu tenho algumas doenças, eu nunca fiz nada para ninguém nessa vida. Sim, mas e as vidas passadas? O que a gente fez de errado com o próximo e com o corpo? Quando a gente vê um deficiente mental, diz, nossa, coitada daquela criança ali. É uma forma dela evoluir. No livro Deficientes Mentais, porque fui um, da Vera Marenzek, lá tem vários depoimentos de pessoas que em vidas passadas, médicos que em vidas passadas faziam experiências com seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial. Aí agora vieram na forma física quase como monstros. Quando morreu aqueles vários alunos lá em Santa Maria, na Botquias, claro que a gente se assusta com tudo aquilo lá, né? Eu tenho um livro lá em casa do depoimento de alguns deles, que eles se manifestaram em algumas casas espíritas no Brasil, alguns deles, e os pais confirmam a psicografia pelo detalhe que cada um descreve nesse livro. Muitos deles alemães da Segunda Guerra Mundial, que colocavam os judeus nas câmaras de gás. Quando a gente viu tudo aquilo lá, claro, a gente se assusta, né? Coitado, aquele negócio todo. Mas ninguém sofre por acaso. No Rio, os leões devoraram várias pessoas num circo, foi famoso na década de 60. Aí foram perguntar para o Chico o que era aquilo lá todo, né? Aquele sofrimento. A espiritualidade demorou quase 2000 anos para reunir parte daqueles soldados romanos que colocavam os cristãos nas arenas para ser devorados pelos leões. Quase 2000 anos depois, parte se reencontraram naquele circo naquele dia e pela lei de ação e reação, os leões devoraram aquilo que eles faziam no passado. Como é que a gente ameniza um pouco dessas provas, dos erros que a gente fez no passado? Exatamente pela prática do bem, da caridade, ajudando o próximo. Não quer dizer que toda a prova vai ser eliminada, mas ela é atenuada. Eu conto uma historinha também de um chefe de uma empresa, que ele era trabalhador espírita e muito bom para os empregados. E um dia ele perdeu um dedo na fábrica lá. E os empregados, todo mundo ficou revoltado, uma pessoa tão boa, nossa, como Deus é injusto, já se viu, tem tanta gente fazendo maldade, e ele que é tão bom com a gente, ele perde um dedo. E ele também, né? Trabalhador da casa espírita, né? Aí de noite ele vai na casa espírita, no dia seguinte, e o mentor da casa se manifesta. Diz, olha, em vidas passadas, na época da escravidão, tu moía o braço dos escravos naquelas máquinas de cana. Só que tu melhorou tanto, né, nessa vida agora, que em vez de perder o braço, tu fez tantas coisas boas, que tu perdeu só um dedo. Então a importância da gente que vem na casa espírita e ajuda de N maneiras, não adianta a gente vir aqui na casa espírita e lá fora a gente não ajudar ninguém também, né? Mas assim, olha, o fato da gente vir aqui estudar, vocês que no futuro vão fazer palestra, estão na mesa mediúnica, o pessoal que está em casa agora assistindo, né? E a gente fazer a caridade lá fora, de N maneiras, convidando as pessoas para vir na casa espírita, fazendo a caridade. Agora na Páscoa, lembrar de Jesus, fazer o Evangelho no lar, fazer uma prece. Porque não adianta a gente se embugalhar de chocolate nos próximos dias aí, né? E às vezes não comprar alguma coisa para dar para uma pessoa que precisa.
Qual é o sentido da Páscoa? O sentido da Páscoa é Jesus. Né? Se na mesa da família não há esbanjamento desnecessário e dela compartilha os que têm fome e rogam auxílio, a criança crescerá aprendendo a ser grato pelo alimento, dividir as dádivas que recebeu. Observemos que algumas vezes o faminto é o familiar ou ente querido que está bem próximo, mas que se ressente de revelar a sua real vulnerabilidade. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que precisa de uma... Né? Hoje, meio-dia, a gente foi almoçada e a gente sempre tenta lembrar de fazer uma prece. Daí hoje foi a minha esposa que lembrou, agradecendo o alimento, tudo. Ora, porque ela, quando perdeu o pai, ela e os irmãos e a mãe passaram fome. Então hoje ela valoriza tudo que tem, porque ela diz às vezes, só quem passou fome na vida para saber o quanto que a gente tem que ser grato por tudo. Né? A caridade das relações externas é encantadora, mas a exercida dentro do lar é sublime. Porque se eu sou bom fora e em casa eu viro um demônio, né, como pessoas às vezes falam. Ser bom e compreensivo com os filhos forma a elas indissolúveis. O que é ser bom e compreensivo com os filhos? Não é bater neles, mas é educar eles. Tem um livro do Rossando Klinges, que ele é espírita e palestrante lá de Campina Grande, que já participou daquele programa da Fátima Bernardes que tinha antigamente. Ele ia a cada 15 dias. Ele tem um livro que o título do livro é assim, Help, Eduque-me. Daí esses dias eu estava lendo lá para saber lidar com o pequenininho lá em casa também, né? Então o ser piedoso, aqui compreensivo, é no sentido assim da gente ser firme na educação, não ter pena. Porque ali está um espírito, como eu já comentei agora há pouco, né? Às vezes muito mais evoluído que a gente. E às vezes ele cai lá no nosso lar exatamente para ele ter limites. Além do amor, limites. E não é coisa material para educar filho, gente. É amor mesmo, limite, valores, formação. Coisa material a gente só vai estragar os filhos. Muitos de nós que estão aqui, os que estão em casa, é da época que a gente não tinha coelho de Páscoa. A gente pintava o ovo da galinha, colocava lá no ninhozinho, assim, a simbologia. Eu peguei essa época aí. O homem transformou a Páscoa em coisas materiais. Não tem problema, os nossos irmãos comerciantes que vivem disso também. Mas muitos deles, parte dessa venda, reverte para arrecadação, para a PAI, para uma amiga, para o Ellen Keller, para o Portal da Luz. O portal agora, dia 16, ele tem um almoço lá, que é só para ajudar o Portal da Luz. Quem puder participar, gente, lá. É um valor, que não é uma coisa absurda, o valor é R$50, mas tem bastante comida. Mas é a ideia de ajudar as crianças que estão lá no Portal da Luz. Né? Ser piedoso no casamento lapida a relação como se fosse pedra preciosa, tornando-se motivo de júbilo e elevação. No compartilhar diário, alguns casais mais parecem inimigos, tal o nível de grosseria e desentendimento que adquire de si. Mas o objetivo do matrimônio é o ajustamento da afetividade, compartilhar das adversidades e o equilíbrio das divergências. Ser paciente com os erros do outro. Né? O casamento não pode transformar-se num mecanismo exclusivo de desejo sexual ou conjuntura de aparência. Muitos casos por aparência, que busca o corpo perfeito, o menino, a menina bonita. E não é o externo nosso, é o interno, é a nossa alma. Né? Ontem, fazendo uma palestra lá nos nossos irmãos do Jardim Ramos, né, eu estava falando sobre isso aí também, né, sobre a questão do... Deus faz tudo perfeito para a gente, tudo. E ele fala do equilíbrio da energia sexual. Deus não proíbe nada de ninguém. Ele fala de equilíbrio, de troca, de parceria. Né? E aí aqui fala, o objetivo era fomentar o amor no grupo familiar e nas relações mais íntimas. Né? E para encerrar, né, tem aqui, sejamos brandos e pacíficos com os semelhantes, com os animais e com toda a natureza que nos envolve. Nossos irmãos considerados menores, os animais, também sentem dor, frio e fome.
bem como respondem positivamente à afetividade. Por exemplo, o gato, ele escolhe os donos. Do nada eles aparecem nas casas da gente, os gatos. O cachorro também, quando tem energia, eles limpam da nossa casa, o cachorro, o gato, os bichinhos. A gente está doente, alguma coisa assim não está acontecendo bem, eles ficam doentes junto com a gente. Em seguida a gente vê casos agora de pessoas que foram buscar os animais em casa, e os hospitais já permitem, para ajudar na recuperação das pessoas com câncer e outras doenças. E já veio vários relatos de animais que a gente vê, eles na porta do hospital, enquanto o dono não sai, já mostrou várias matérias, enquanto o dono não sai de lá. E também de animais, cachorro principalmente, que quando o dono morre, ele fica em cima do túmulo. Vários casos assim que a gente vê, vários lá. Deles quase morrerem lá esperando o dono. Né? Tem aquele filme do cachorro que ele fica esperando lá na estação. Akita, daquele aqui. O cachorro Akita, né? Como é que é? É o Akita? A raça dele é o Akita. O Akita, eu estou tentando lembrar o nome do filme. Sempre ao seu lado. Acho que é uma coisa assim. Para sempre ao seu lado. Para sempre ao seu lado, né? A história é muito bonita. Tem tantos filmes que para chorar aquele filme. É difícil alguém que não chore de ver o amor que ele esperava o dono todo dia na estação ferro. E aí o dono um dia morre. E ele fica anos lá na estação ferro, até morrer. E a gente, muitos de nós, às vezes chuta o bicho. Às vezes o bicho está perdido na rua. Eu várias vezes já parei assim para juntar na rua passarinho. Semana passada eu estava com a minha irmã e a esposa no carro, e uma cachorrinha que recém ganhou os cachorrinhos, né? Ou tiraram os cachorrinhos dela, ela atravessando a rua, assim, perdida. Daí eu parei o carro, disse, vamos buzinar para esperar ela terminar de sair da rua. Né? Alguns passam por cima, por causa da pressa, a correria pelas coisas materiais. Hoje, aqui na Avenida Rio Branco, a gente quase bateram no carro, velocidade um dia 40, as pessoas andando 80, 100 por hora. Aí a gente conversando sobre isso aí, diz, olha, o que está virado? Então a compaixão, a caridade, né? A gente pode exercer essa compaixão com paixão, com amor, com paciência, com tolerância, mais leve, não se apegando tanto às coisas materiais, porque ele não vai levar nada. Né? A mortalha ela não tem bolso, né? O caixão não tem gaveta. Nós vamos levar as coisas boas que a gente plantou aqui, os bons exemplos. Né? Quantos irmãos que eu conheci lá do Jesus Nazaré, do Roteiro de Luz, aqui do Harmonia, que já desencarnaram. Inclusive eu já tive perdas de ex-alunos da Casa Espírita, né? Que hoje a gente vem aqui, mentaliza eles, escreve para eles. Tudo é muito rápido. Então por que a gente viver ruim em família, não ter compaixão? Né? Ontem e segunda-feira eu conversando com pessoas que estão com vários problemas de drogas na família, que eu não tenho. E eu citando o trabalho que tem lá no Alunos do Bem na quinta-feira de noite, o trabalho que o Marcos Pavão faz, o trabalho que o Odilon Oliveira faz também. O trabalho do Odilon e do Marcelo são pessoas que tiveram problemas com drogas no passado, que hoje recuperam pessoas. O Marcelo Pavan, que é filho do fotógrafo, ele tem o trabalho na terça-noite. O pessoal do Alunos do Bem na quinta. A doutrina explica o trabalho que os obsessores fazem sobre as pessoas que estão envolvidas com drogas para elas não melhorarem. E daí quem vem na casa espírita, ou vai na igreja, em algum lugar para ouvir um pouquinho mais sobre Deus, ela está buscando forças para afastar esses obsessores, para tratar depois a parte química com os médicos, a recuperação. Né? Então, a compaixão é a gente ser melhor cada dia, né? Cada dia. Essa jovem senhora que está aqui na frente, Dona Carmen, ela se atende a gente tão bem onde ela trabalha, né? Que hoje eu convidei ela para trazer na casa espírita. E todo mundo que vai lá comprar com ela ali na mercearia onde ela trabalha, todo mundo dá um bom dia para ela, ela mexe com todo mundo.
o meu filho tem um carinho por ela, né? Ele vai lá às vezes pegar as coisas. Ela poderia atender mais pessoas, mas ela faz aquilo ali com amor. Cada um que está em casa agora, na profissão que faz, fazer as coisas com amor. Né? Quando a gente está em casa e as nossas esposas ou os maridos, que tem homens que cozinham muito bem também, que nem as mulheres, faz aquela comida com amor, o gosto não fica diferente. Agora, quando a gente faz aquela coisa na pressa, meio que obrigado, né? Então a compaixão, a sementeira do amor, que eu recomendo aos irmãos que estão em casa, quem está na plateia, né? Aqui é um tratado sobre o dia a dia nosso, para melhorar na família, em casa, como nos ensina as obras espíritas, as obras básicas, né? Esse ano o Livro dos Espíritos, agora dia 18, se eu não me engano é 166 anos, que é 1857. Eu acho que, se não me engano, é 166 anos já, 1857. Né? Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho a gente fazer uma vez por semana, não tem problema, dá para fazer até sozinho se as pessoas não fazem. A água fluida, os bons pensamentos. Amanhã visitar alguém que às vezes está enfermo, convidar alguém para almoçar com a gente que às vezes está sozinho. Né? Lembrar muito de Jesus, que morre na cruz para nos ensinar tudo. Na cruz ele falando sobre perdão, sobre compaixão. A vida dele tratando todo mundo igual, do coletor de impostos, né? A mulher adúltera, a compaixão de Jesus, no caso da mulher adúltera, quem lê e relê aquilo lá, quando ele diz assim, ó, vá e no futuro não peques mais. No futuro, ali no Evangelho, na Bíblia, né? Por que no futuro? Nós não viramos espíritos de primeira grandeza numa encarnação só. Às vezes vai um pouco mais. Mas a doutrina espírita nos ensina que todo dia a gente pode ficar um pouquinho melhor. De que maneira? Trabalhando a paciência. Quem é casado aqui na plateia, gente, não se preocupem. Se a gente não encontrou ainda a alma gêmea, né, que não existe, existem espíritos afins, né? Se não for nessa, às vezes a vida da gente nessa, às vezes a programação é para ter às vezes um relacionamento e encerrar, ou às vezes nem casar. Tudo tem um propósito, né? E quem aqui na plateia ou em casa perdeu às vezes esposa ou esposa, a gente nunca perde. A gente ganha um espírito de luz que vai proteger a gente depois de um tempo. O amor ele nunca acaba. Quando a gente vê uma mãe que abraça a gente com aquele carinho que só as mães têm, né? Pai, a gente também tem esse amor, mas o amor que uma mãe tem é diferente, gente. Elas conhecem a gente pelo telefone, a voz do telefone, pelo olhar, né? Então, assim, Jesus vem dar o que pra gente? Nos dá um tratado de como a gente evoluir, fazendo bem, fazendo caridade, sendo simples, né? Mas ia conversando no carro agora, eu, Dona Carmen e a Elaine aqui agora, né? Por que muitas pessoas são orgulhosas quando às vezes tem um título de mestrado, e doutorado ou pós-doutorado? Às vezes tu não consegue nem conversar com essas pessoas, porque falta simplicidade, falta humildade, né? Daí eu estava comentando, eu disse, olha, como é bom a gente ser simples e a gente aprender com Jesus a coisa mais importante para a gente evoluir todo dia, humildade. E daí não se vem a soberba. Aí vem o quê? Compaixão, caridade, amor, esperança. Não é bom a gente acordar assim e estar com a consciência tranquila, que a gente está procurando melhorar e procurando evoluir, né? E quem não estuda, que está aqui na plateia ainda, né? Vem estudar aqui no Harmonia e Luz, lá no Roteiro de Luz, Jesus de Nazaré. Não deixar para a próxima vida. Eu conheço pessoas assim que ficam preocupadas com a novela. Mas a novela vai terminar sempre com a mesma... sempre igual, né? E aí cria aquilo que no marketing o pessoal chama dos gatilhos mentais, que as pessoas ficam
fica naquela expectativa, ela fica presa naquele negócio ali, que sempre termina igual. Não é? Primeiro mostra um monte de maldade, que daí dá audiência, o mal, né? Mostra aquele negócio todo, né? E aí depois, né? A novela A Viagem, que é inspirada no livro E a Vida Continua, quem não leu ainda é bom ler o livro E a Vida Continua do Chico, que faz parte da coleção do André Luiz. Essa novela já passou várias vezes. É uma novela assim que ela mostra as colônias espirituais, mostra como é que o obsessor, ele só para de obsedar uma pessoa quando ele cansou de sofrer. Mas por que ele cansou de sofrer? Porque não existia perdão entre as pessoas. Né? Então que essa Páscoa, para nós encerrar, né, seja uma Páscoa de perdão, de amor. O Espiritismo fala do equilíbrio. Não tem problema comer um pouquinho de chocolate. O problema é comer uns 5, 10 quilos de chocolate, né? Vai trazer uma diabetes no futuro, pode causar, é a falta do que, gente? Do equilíbrio. Não tem problema. Né? Tudo é equilíbrio. A doutrina espírita não proíbe nada da gente. Ela nos orienta e nos consola, que temos várias vidas. E lá na família está se reencontrando os desafetos de vidas passadas. Pelo amor, pelo perdão, pela paciência, muita paciência. As mulheres dizem assim para a gente, né? Olha, ainda bem que vocês são espírita, hein? Né? E às vezes, gente, e nós falamos muito isso, eu falo muito tranquilo aqui, nós espíritas, em vidas passadas, como muitas pessoas, a gente fez coisa muito errada também. E se a gente não vem na casa espírita, é pior ainda. Por isso que a gente tem que agradecer Kardec todo dia, Jesus, Deus, os espíritos que nos acompanham. Né? Então nós vamos fazer a prece de encerramento. Né? O passe depois é na sala, depois eu passe ali, né? Então os irmãos que estão em casa e os irmãos presentes vão mentalizar Jesus e dizer para Ele gratidão por nos ensinar o que é amor, fé, esperança, caridade, compaixão, mas principalmente o entendimento da necessidade da gente trabalhar os laços de família, a gente melhorar dia após dia, trilhando os Teus ensinamentos, Pai. Te agradecer pelo corpo, pelo nosso trabalho, pelas pessoas que nos dão emprego. Vamos mentalizar os nossos irmãos que estão desencarnados, onde eles estiverem, que Deus, Jesus e os Espíritos de Luz encaminhem eles, né? E Pai, nessa Páscoa, te dizer obrigado pela doutrina espírita, por Kardec, por Chico, por Divaldo, por Raul Teixeira, pelo Dr. Bezerra, irmãos que nos antecederam, nos trazendo luz, esclarecimento e fé para superar as nossas dificuldades. E que assim seja.